São agora 10h09, vamos olhar para os destaques da imprensa deste sábado. E porque é sábado, começamos pelo semanário Expresso, que escreve em título principal: Governo obrigado a manter os cortes de 2014. Só chumbos do Tribunal de Contas do Tribunal Constitucional, aliás, podem permitir tolerância da Troika. Ainda ao lado, os ecos da polémica com a Ministra das Finanças. Maria Luís diz estar a ser alvo de campanha. Na imagem, um reflexo da crise. Crise leva presos a recusar liberdade. Carlos Mata assaltou um banco para ser condenado. Passamos para o Jornal Público. Reforma do IRC quer evitar fugas, como a de Jerónimo Martins. Na imagem, a Ministra das Finanças e Paulo Portas. Swaps, esquerda pede demissão. Ministra mantém que não mentiu. No Diário de Notícias, destaque também para a questão da Ministra das Finanças, que perde para Portas a negociação do déficit. Cá em baixo, na imagem, o Primeiro-Ministro britânico e a mulher, que estão de férias no Algarve. Cameron comprou lulas em Algesur. Na edição de fim de semana do Jornal I, uma entrevista de Mário Soares. Estou desiludido com António José Seguro, ainda a questão da reforma do IRC, que transfere 1.400 milhões do Estado para as grandes empresas em 5 anos. No Correio da Manhã, offshore lava milhões do BPN. Oliveira e Costa confrontado pelo PSIAP com a operação que envolve Loureiro. Na imagem, o destaque vai para a vitória de ontem do Benfica por 2-1 frente ao Levante. Bis de Lima garante vitória da Águia, escreve o Correio da Manhã. No Jornal de Notícias, destaque também para essa vitória do Benfica, destaque fotográfico, obra de Lima e nos descontos. Cá em cima, em manchete, o Notícias escreve que aulas extra não evitam razia. Nos exames do 4º ano, 93% dos alunos chumbaram a português. Nos desportivos, todos eles destacam a vitória de ontem do Benfica. Lima a Cardoso, escreve o Record. No jornal A Bola, Lima de sabor paraguaio. E, por fim, o jornal O Jogo, também com uma comparação de Lima com Cardoso. Lima resolve a Cardoso. E para o comentário à imprensa de hoje está connosco Manuel José Damásio, diretor do curso de cinema da Universidade Lusófona. Está a decorrer a mostra Over and Out, que reúne os melhores trabalhos deste ano letivo. Já vamos falar sobre esta iniciativa. Para já, Manuel, bom dia. Bom dia. Vamos aos destaques dos jornais. Começamos por uma notícia que está no semanário Expresso a propósito da falência da cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Que é um tópico que tem sido muito falado nos últimos tempos e que hoje, novamente, o Expresso dá um grande destaque ao assunto, e eu parece-me que é algo que nos deve interessar, particularmente em Portugal, embora possa parecer algo muito distante, por duas razões. A primeira é porque este processo de insolvência da cidade de Detroit também nos aponta para saídas para a crise eventualmente diferentes daquelas que temos estado a seguir. A cidade de Detroit tomou uma decisão radical de declarar insolvência e tentar proteger-se dos seus credores, num problema que é essencialmente fiscal, mas há um outro aspecto que eu gostava de destacar e que tem a ver com o lado demográfico deste problema que afetou a cidade de Detroit ao longo dos últimos anos e que fundamentalmente resulta de uma enorme fuga de população desta cidade desde a grande crise que afetou a indústria automóvel, que estava na base da economia de Detroit. Eu acho que o caso de Detroit é ao mesmo tempo fascinante para quem olha para ele da Europa, porque aponta para uma realidade dos Estados Unidos que nós, contrariamente àquilo que muitas vezes falamos, ainda não temos na Europa, que é esta facilidade com que nos Estados Unidos a população se desloca de Estado para Estado à procura de oportunidades, e como este artigo do Expresso bem destaca, só não saíram de Detroit aqueles que, por questões económico-financeiras, não podiam mesmo, porque o remanescente da população mal teve a oportunidade de se deslocar quase atrás da indústria e abandonou de imediato a cidade. E esta questão da mobilidade é algo que devemos pensar no futuro dentro do contexto europeu, nomeadamente, no caso particular de Portugal, olharmos de uma forma muito séria para esta possibilidade de aqueles que têm meios abandonarem o país, nomeadamente os jovens. Há aqui um número aterrador que é uma perda num curto espaço de tempo de mais de 1,5 milhão de habitantes pela cidade, uma cidade que chegou a ter mais de 2 milhões de habitantes. É de facto muita gente, e há um pormenor até engraçado a propósito disso que nos dava conta o correspondente do Expresso esta semana, que até os mortos estão a abandonar a cidade. Detroit, que as pessoas procederam também à transladação dos restos mortais dos seus entes queridos. É de facto uma situação que dá que pensar. Avançamos nestes destaques da revista
notícia de imprensa para a situação no Egito, que está hoje retratada no Jornal Público. Sim, e que, mais uma vez, há uns tempos foi a Síria, antes a Tunísia, agora o Egito. Aquilo que nós assistimos é uma espécie de desmoronar de uma certa visão de mundo árabe a que estávamos habituados, mas é também, para quem está a olhar para este problema da Europa, uma realidade excepcionalmente complexa de compreender, porque aparentemente aqueles que num país são, por assim dizer, os amigos do Ocidente, noutro país já são os seus inimigos, e nós ficamos aqui muito bem sem perceber exatamente quem é que são os bons e os maus, não é? Às vezes gostamos de olhar para o mundo de uma forma muito simplista, com as coisas muito claras, e aquilo que a situação hoje no Egito nos alerta é que, infelizmente, hoje no mundo árabe não há nem bons nem maus. Há uma situação excepcionalmente complexa, com claramente um envolvimento que extravasa as fronteiras e o problema concreto de cada país, influências internacionais provavelmente muito poderosas, e no caso particular do Egito, aquilo a que assistimos é uma situação que, dia a dia, parece que estamos rapidamente a caminhar para uma guerra civil, muito semelhante àquela que, infelizmente, já graça na Síria há bastante tempo. É um país que está ainda muito longe da democracia. Muito longe, e neste caso com uma realidade que tem sido pouco falada, que é um fenómeno de xenofobia neste momento no Egito, para com povos à volta do Egito que procuraram no Egito um bocadinho de refúgio dos seus próprios problemas, nomeadamente os palestinianos e os sírios. Portanto, podemos ter aqui uma situação ainda mais grave do que aquela que temos estado a assistir nos países árabes. Passamos para uma outra situação nacional, tem a ver com a RTP, que está destacada hoje no caderno de Economia do Expresso. Porquê é que destacou esta notícia? Olha, destaquei por duas razões. A primeira porque, por outras circunstâncias, já há bastante tempo que acompanho esta evolução da questão da RTP, e porque, de alguma forma, me parece que o problema da RTP se transformou um bocadinho num sinónimo daquilo que se passa no país, que é uma certa incapacidade de tomarmos decisões. E eu acho que estas afirmações hoje do Presidente do Conselho de Administração da RTP, do Alberto Aponte, nos devem deixar, ele afirma que o deixam seriamente preocupado, mas nos devem deixar a nós todos, como contribuintes, seriamente preocupados, porque nos diz de uma certa incapacidade naquilo que é um dos problemas mais graves neste momento do país, que é a gestão das empresas públicas, se tomarem decisões. E quando um administrador vem dizer que está a chegar ao limite da sua capacidade de preparar atempadamente um orçamento para o próximo ano, numa situação de uma empresa que nós sabemos que está, que é muito perclitante, acho que devemos todos, como contribuintes, ficar muito preocupados e olharmos para este problema das indefinições, aqui a propósito em concreto da RTP, mas se calhar a propósito de tantos outros assuntos no país, como algo que nos deve preocupar bastante. E se calhar parte substancial daquilo que são os nossos males, por assim dizer, começam nesta nossa incapacidade de tomar decisões. Às vezes são más decisões, outras vezes são boas decisões, mas neste caso da RTP, o que parece é que toda a gente tem planos. Eu já não sei quantos planos é que nós já ouvimos para a RTP, toda a gente tem ideias para a RTP, mas depois, como vem dizer alguém de dentro da casa, ninguém depois efetivamente toma nenhuma decisão. Isto obviamente deixa quer trabalhadores, quer a administração, mas acima de tudo também nos deve deixar a nós contribuintes, porque somos nós no fundo que pagamos a RTP, deixa-nos preocupados e a pensar um bocadinho para onde é que irá evoluir este serviço público, num contexto onde nós sabemos que a RTP vai ficar com um orçamento muito limitado por via da alteração do seu modelo de financiamento. Manuel, vamos avançar para notícias de certa forma mais leves. No Diário de Notícias, destaque para cinema, Malkovich faz Casa Nova. Sim, mais uma vez a importância de olharmos para as artes e para a cultura como um contributo económico. Eu acho que nós nos habituamos, temos um certo discurso enraizado na cultura portuguesa de que das artes e da cultura só vem gastos, não vem retorno. E eu acho que este caso do Malkovich, não só pela qualidade do Malkovich como ator, mas o mais importante é destacar-se o facto de ir mais uma vez ser rodado em Portugal uma produção internacional, e neste caso inclusivamente uma coprodução portuguesa com um produtor local envolvido, neste caso o Paulo Branco. Parece-me que às vezes estas notícias passam muito despercebidas, a maior parte do público não liga, mas nós devíamos olhar com muita atenção para o impacto económico que as chamadas indústrias criativas podem ter, quer em Portugal, quer no contexto europeu. A União Europeia está muito atenta a essa realidade,
colocou as indústrias criativas no centro do seu próximo quadro de financiamento, criou um programa especificamente para as indústrias criativas, que se chama Creative Europe, a partir de 2014, e eu acho que, às vezes, em vez de nós passarmos o tempo a discutir quantos subsídios é que foram gastos aqui e ali, devíamos nos era preocupar no que é que podemos fazer no domínio da cultura e das artes para atrair investimento, porque há investimentos gigantescos envolvidos, por exemplo, na produção de um filme. Neste caso, nós estamos a falar de uma produção com um orçamento de 2, 3 milhões de euros. E estamos a falar de um caso, se nós tivéssemos uma capacidade de atrair em diferentes domínios, quer do exterior, quer de trabalhar internamente de outra forma com os nossos agentes culturais, se calhar passaríamos a olhar para a cultura de uma forma mais positiva e não tão pejorativa como às vezes o fazemos. Seria, de facto, uma outra hipótese de investimento em Portugal. E a propósito de cinema, falamos então da mostra que ainda decorre até dia 30, penso, a mostra Sim, Over and Out, que reúne os melhores trabalhos feitos ao longo deste ano letivo no curso de cinema da Universidade Lusófona. O que é possível ver nesta mostra? Que tipo de trabalhos? O Over and Out divide-se em 3 momentos. Um momento de exposição na LX Factory em Lisboa, onde fundamentalmente apresentamos trabalhos de fotografia e de multimédia, quer instalações, quer trabalhos mais no domínio da exploração de tecnologias, nomeadamente videojogos, etc. E depois 2 mostras cinematográficas, uma de documentário, na segunda-feira, dia 29, no Cinema Turim, em Benfica, e uma de ficção, de curtas-metragens e de filmes de animação, no dia 30, a partir das 21h30, no Cinema São Jorge, em Lisboa. E algumas dessas curtas-metragens que já estamos a ver também no ar, alguns trailers desses trabalhos. Houve algum tema em especial este ano? Sim, este ano nós tentámos explorar aquilo que nós todos os anos trabalhamos com um tema geral que tentamos entusiasmar os alunos para explorar, e este ano o tema foi um pouco mais vago, porque era uma frase partida, detesto isto, diz-me porquê. Portanto, tentámos aguçar o apetite dos nossos alunos para, além da crítica vazia, trabalharem a crítica sustentada, se assim quisermos. E foi esse o tema geral que foi abordado pelos alunos nos seus diversos trabalhos. É um festival com prémios. Quais é que são os critérios de escolha para a atribuição desses prémios? Nós estamos a falar de trabalhos universitários, portanto, além daquilo que é o premiar da criatividade, há também aqui uma preocupação de premiar aquilo que é a capacidade técnica de produção, e é esse o principal critério de avaliação dos projetos, ou seja, a capacidade demonstrada pelos alunos de colocarem em prática as competências que foram adquirindo ao longo do seu curso. Manuel Damasio, obrigada pela presença Obrigado. nesta revista de imprensa e pelos comentários que trouxe este sábado. Bom dia. Obrigado, bom dia. O Benfica